Um atendente do Serviço de Emergência dos Estados Unidos atendeu a uma ligação de alguém que não falou absolutamente nada, e é claro que ele poderia apenas ignorar e considerar como um trote, mas ao checar a localização, os policiais acabaram encontrando uma cena horrível. Quem estava na casa? Por que aquelas pessoas estavam em apuros? Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! O chamado. James trabalhava no Serviço de Emergência dos Estados Unidos e um dia, como qualquer outro, o telefone tocou e ele atendeu. Acontece que nessa ligação tinha algo de diferente, pois ele perguntou como poderia ajudar e ninguém respondeu. Por via das dúvidas, ele perguntou novamente e explicou à pessoa do outro lado já poderia falar, pois a ligação estava audível. No entanto, tudo continuou da mesma forma. James pensou em desligar, já que aquilo se parecia muito com um trote de alguém que estava sem o que fazer, porém ele conseguiu ouvir um som fraco na ligação, que parecia ser um suspiro ou talvez uma respiração ofegante. Aquilo despertou algo em James, então ele rastreou a chamada e viu que ela estava sendo feita em um local próximo dali. Stacey Adams, moradora da rua 21, você pode me dizer o que está acontecendo? Se estiver em uma situação de perigo, podemos te ajudar. Eu estou com o seu endereço aqui, disse ele, mas uma vez ninguém disse nada. No entanto, mesmo assim, James não desistiu e continuou com a ideia de que a pessoa que estava do outro lado poderia estar em uma situação perigosa e não podia falar. Havia várias possibilidades e a pessoa poderia estar presenciando ou sofrendo uma emergência real e não ter condições de falar, ou passando por uma crise emocional ou de saúde mental, onde não sabia usar palavras para se expressar. Então James tentou pedir uma dica, mas nem isso recebeu, e sendo assim, estava na hora de mandar alguns policiais até o local para saber o que estava acontecendo. O responsável pela unidade de polícia, que ficava mais perto do endereço, era o policial Matthews, e por isso ele ficou responsável por cuidar do caso. Matthews e seu parceiro, o policial Beckham, se dirigiram até o local, bateram na porta várias vezes e não foram atendidos. Naquele momento, a melhor opção seria arrombar a porta, já que os sinais indicavam que alguém tinha estado ali há pouco tempo. As luzes estavam acesas e havia roupas molhadas secando no varal do fundo. Além disso, não tinha nada que indicasse que a casa estava deserta. Então o oficial Matthews e Beckham concordaram em tentar abrir a porta. Na verdade, todo aquele tempo que usaram para decidir se iriam arrombar a porta ou não foi desnecessário, pois ela não estava nem trancada. Então só precisaram abri-la e entrar. Solução. Aparentemente não tinha ninguém lá dentro, mas ao chegar perto da escada, o oficial Matthews ouviu um som que estava vindo de um dos cômodos da parte de cima da casa. Então eles ficaram em alerta e subiram as escadas lentamente e com muito cuidado. Eles foram preparados para caso se tratasse de algum criminoso. No entanto, encontraram uma criança sozinha, sentada no berço e brincando com um telefone. Quando se aproximaram, ficaram mais surpresos ainda, pois tinha uma mulher inconsciente caída no chão, ao lado do berço, mas felizmente ela estava viva. Rapidamente, eles chamaram a ambulância e o oficial Beckham pegou o menino, que se chamava Jesus, no colo. Eles receberam instruções para jogar um pouco de água no rosto da mulher e quando fizeram, ela acordou. Na verdade, isso serviu até como um teste, pois só funciona quando a pessoa desmaia devido a uma causa simples, como desidratação ou por estar com níveis de glicose muito baixos. Então, jogar água no rosto pode ajudar a reanimá-la. Não demorou muito tempo para que os paramédicos chegassem ao local e descobrissem que ela havia desmaiado devido à baixa pressão arterial. Então, ela foi medicada e logo ficou estável. Mas o que havia acontecido? Eu avisei ao meu marido pela manhã que não estava me sentindo bem, mas ele simplesmente me deixou sozinha em casa, disse a mulher. E uma das primeiras perguntas que ela fez foi como os policiais descobriram que ela estava passando mal. Afinal, ela
estava desacordada e não tinha mais ninguém em casa para ligar para o serviço de emergência e pedir ajuda. E foi então que o policial Beckham explicou que o responsável por pedir ajuda foi Jesus, e por isso James não conseguiu ouvir nenhuma fala de ninguém, porque a criança ainda não falava. Na verdade, quando ela se sentiu mal e viu que existia a possibilidade de desmaiar, pegou o telefone e digitou o número de emergência, porém acabou perdendo a consciência antes mesmo de ligar e acidentalmente o celular caiu no berço. Jesus pegou o telefone e começou a brincar, como era muito novo. A explicação mais coerente é que ele começou a brincar com o aparelho e acabou completando a ligação. Os policiais só foram embora quando se certificaram de que a mulher, chamada Stella, estava bem. Eles também fizeram questão de ouvir um pouco a história dela e acabaram descobrindo que ela passava por problemas desse tipo com frequência, graças ao casamento conturbado. O oficial Matthews e o oficial Beckham deixaram claro que se ela precisasse de qualquer coisa, era só avisar, e além disso deixaram um conselho bem valioso: quando o amor começa a causar dor, é melhor deixá-lo partir, disse o oficial Beckham. O final. Assim que os policiais partiram, Stella não se aguentou e começou a chorar muito, pois viu que ela poderia ter falecido e deixado seu filho sozinho, simplesmente por causa da negligência do seu marido. E a verdade é que aquele casamento já tinha acabado há muito tempo, pois eles mal conversavam. Ele não se importava nem um pouco com o filho e muito menos com ela. Stella tolerava o marido apenas porque não queria que seu filho crescesse sem a presença do pai, mas depois do que havia acontecido, ela se deu conta de que manter as coisas como estavam só traria momentos ruins para seu filho. Sendo assim, quando ele chegou em casa pela manhã, ela apenas comunicou a ele de que queria o divórcio. No entanto, Stella não escolheu muito bem o momento certo para iniciar essa conversa. O problema é que o homem ainda estava bêbado, pois tinha virado a noite em uma festa. Então começou a discutir e usar palavras fortes, afirmando que sem ele, Stella e seu filho morreriam de fome. Felizmente, ela soube revidar, usou a calma e falou para ele que já não era mais feliz e que agora ele estava livre para fazer o que quiser, beber a semana inteira e não ter responsabilidade nenhuma. No mesmo dia, Stella saiu de casa com Jesus com a intenção de nunca mais ver aquele homem que tinha feito tanto mal a ela. Então foi para a casa de seus pais, que não eram ricos e por isso não tinham condições de sustentar ela e a criança por muito tempo. Mas felizmente ela tinha amigos que a ajudaram até que ela encontrasse um emprego. Sua mãe também foi muito amorosa com ela naquele momento difícil e se disponibilizou a cuidar do neto para que ela pudesse trabalhar. O tempo foi passando e as coisas só melhoraram, e 10 anos depois, Stella estava irreconhecível e vivendo algo que nunca imaginou que viveria. Seu rosto refletia a alegria que ela sentia. Jesus cresceu sabendo de tudo, pois Stella fez questão de não esconder quem era seu verdadeiro pai e o porquê deles se afastarem. O homem também nunca procurou nem mesmo o filho. Durante todo esse tempo, Stella decidiu em sua mente que não queria um novo companheiro, pois ela já tinha um, que era seu filho. Ela era nova e isso poderia mudar com o tempo. No entanto, naqueles primeiros anos após a separação, ela se dedicou exclusivamente a Jesus, e alguns anos mais tarde, Stella recebeu a notícia de que seu ex-marido foi encontrado em frente a uma casa de festas sem vida. E mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela não deixou de levar o filho até o velório para se despedir do pai. Stella queria que seu filho tivesse princípios e por isso pensava em cada ação que tomava, pois também queria ser o exemplo dele. Essa história realmente é surpreendente e me lembra o que aconteceu com um homem que descobriu que sua irmã adotada na verdade era biológica. Para saber como ele descobriu, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!